amigos. Vocês estão nos acompanhando nos vídeos, nas orientações do irmão José. A gente já vem seguindo há um bom tempo este caminho e tem sido muito rico para as nossas avaliações como um todo. Creio eu que para vocês, enquanto ouvintes, para mim vocês nem imaginam. Então imaginem vocês que nós vamos trabalhar, imaginem não, vejam vocês, escutem vocês que nós vamos trabalhar o livro de Ânimo Firme, capítulo 76, Depressão. Depressão. Aqui ele vai trazer um foco. Se vocês se atentarem, nós estamos com, a gente falando sobre depressão à luz da doutrina, a gente tem palestras sobre depressão, tem seminário Depressão à luz da doutrina, mas ele vai trazer um foco, então a gente vai fazer um vídeo, que é um vídeo não tanto quanto, não com a riqueza de detalhes que tem lá no seminário ou na palestra, que também está no YouTube. Mas vocês vão entender qual que é o foco que ele prioriza para nós aqui neste capítulo Depressão, ok? Excetuando as questões ligadas ao quimismo cerebral. Quando ele fala de quimismo cerebral, ele está falando exceto as manifestações químicas do sistema nervoso central, exceto, evidentemente podem ocorrer em consequência das imperfeições da matéria, a causa da depressão diz respeito ao teu descontentamento contigo mesmo. Aqui ele está trazendo uma outra questão. Por quê? Ele fala que a causa, em consequência das imperfeições da matéria, a causa está no autodescontentamento. Está na dificuldade que nós temos para aceitar algumas situações. Claro que quando a gente aprofunda, nós temos 3 causas espirituais que a Joana de Ângeles vai trabalhar para a gente no livro Lampadário Espírita. No penúltimo capítulo ainda, a melancolia. Ela vai falar lá da rebeldia, da falta de fé e da culpa. Rebeldia, falta de fé e culpa. No texto, a gente vai lendo o texto e vai vendo que esses 3 fatores eles vão aparecendo lá. Quando ele coloca para nós aqui, evidentemente podem ocorrer em consequência das imperfeições da matéria, a causa da depressão diz respeito ao teu descontentamento contigo mesmo. Olha, se a gente quiser entender de forma mais aprofundada esse descontentamento conosco, isso aqui não é rebeldia? Vocês já estudaram, ou já viram, ou já leram lá no livro Reforma Íntima Sem Martírio, sobre a amizade com o homem velho, respeito à amizade com o homem velho. Respeito à amizade com o homem velho, fazendo referência ao capítulo 13 do livro Reforma Íntima Sem Martírio, ele coloca para nós que a gente tem que saber valorizar, inclusive os enganos que a gente já cometeu. Por quê? Porque os enganos... porque foi bom? Não, não é isso, gente. É porque os enganos provocaram dores, as dores provocaram reflexões, as reflexões nos trouxeram a mudanças. É por isso. E não que a gente tem que ficar preso ali, esse engano foi bacana, deixa eu ficar nele, não é? Tanto que a irmã Dufour coloca assim, avalia de tal maneira que você, reconhecendo a imperfeição, não significa concordar em ficar com a imperfeição. Significa lutar. É isso. Então, quando coloca para nós aqui, a causa da depressão diz respeito ao teu descontentamento contigo mesmo, se eu me descontento com aquilo que eu trago, com os valores que eu tenho, com o estado íntimo que eu carrego, rebeldia. Os fenômenos pertinentes ao corpo que te reveste originam-se, em maioria, do teu mundo mental. Os fenômenos pertinentes ao corpo que te reveste originam-se em maioria do teu mundo mental. Vocês acabaram de ver o nosso vídeo na semana anterior sobre consentimento. E a gente fez o desenho da antena com a sintonia que a gente está fazendo com o plano espiritual.
que podem emitir pensamentos positivos, podem emitir pensamentos negativos. O plano espiritual emite de tudo, depende da faixa vibratória que eu me situo. Então, os fenômenos pertinentes ao corpo que te reveste originam-se, em maioria, do seu estado mental. Tem muita coisa que acontece que está de acordo com a sintonia que a gente abraça hoje. Tem muita coisa que acontece em função da caminhada. A gente sabe que aquela caminhada ali não é legal. A gente já sabe, gente. Tem coisa que ninguém precisa falar para... Hoje nós estamos num estágio de aprendizado, de conhecimento, de aprimoramento, que tem coisa que ninguém precisa falar para a gente que aquilo é negativo. Ninguém. A gente já sabe. Se a gente já sabe, vai depender da condução que a gente der. Às vezes a pessoa está falando que esse caminho não está legal, mas ele fala, não, mas eu vou é por aqui. Porque eu quero, porque é mais prazeroso, porque eu prefiro, porque quem manda a minha vida sou eu, porque... Eu vou arranjando um monte de desculpismos para atender. Lá na frente vão vir as reflexões de dor. Os pensamentos que sistematicamente cultivas, ainda que não percebas, refletem-se em teu corpo espiritual. Os pensamentos que a gente cultiva, tudo reflete no nosso corpo, tudo reflete. Então, se a gente tem adoecimentos físicos, eles já representam a somatização de pensamentos que a gente construiu. E o nosso corpo apresenta. E deste, por sua vez, ao envoltório em que a tua forma se exterioriza no plano em que te movimentas. Ou seja, primeiro o corpo espiritual. Ora, vamos para o quadro. Imaginem vocês, voltando no parágrafo, os pensamentos que sistematicamente a gente está cultivando, ainda que a gente não perceba. Se os pensamentos a gente está cultivando, eles estão, então, no nosso espírito. Ora, refletem-se em teu corpo espiritual. Reflete aonde? No perispírito. No perispírito. Do perispírito, ele coloca para nós, e do perispírito, por sua vez, ao envoltório em que a tua forma se exterioriza no plano em que te movimentas. Qual que é a forma que a gente se apresenta hoje na Terra? A gente se apresenta no corpo. Então, os nossos pensamentos que nascem no nosso campo mental, eles serão apresentados no nosso perispírito. O nosso perispírito vai trazer isso para o corpo no processo de mata-borrão, no processo de limpeza ou de agravamento. Por que de agravamento? Porque depende do que eu estou pensando. Depende. Tanto que o capítulo se chama depressão. Se a gente pegar, a Organização Mundial de Saúde, ela propõe para a gente 11 sintomas para nós avaliarmos o quadro depressivo. Vocês veem que nós fechamos o século XX escutando da Organização Mundial de Saúde, escutando da OMS, que a depressão era o mal do século. Nós abrimos o século XXI escutando da OMS que nós já estamos abrindo com o mal do século. Para vocês terem uma ideia, para cada 4 pessoas deprimidas, para cada 4 pessoas, nós temos 3 mulheres e 1 homem. Para cada 4 pessoas deprimidas. Ah, por que as mulheres se apresentam mais deprimidas do que o homem? Elas se apresentam mais deprimidas do que o homem porque elas manifestam o seu estado. O homem não manifesta, não. O homem tem mecanismos de fuga. 3 mecanismos de fuga são os mais comuns. Os mais comuns. O excesso de trabalho, o excesso de atividade física e o alcoolismo. 3 mecanismos de fuga. Então tem muitos homens aí que bebe, mas que bebe. Se fizer uma autoavaliação ou se ele fizer um tratamento, ele está deprimido.
e ele usa o álcool como mecanismo de fuga. Quem coloca isso para nós é Marco Aurélio Dias da Silva, cardiologista, no livro dele que se chama Quem Ama Não Adoece, no capítulo intitulado Depressão. Imaginem vocês, 20% da população mundial está deprimida. 20% da população mundial. Eu estou falando de aproximadamente 1,5 bilhão de pessoas, aproximadamente. Nós estamos na Terra com um pouco mais de 8 bilhões de pessoas. Então nós estamos aí com pelo menos 1,6 bilhão pessoas deprimidas. 15% da população brasileira já estiveram envolvidos ou estão envolvidos com estados depressivos. 15%, gente. 15%. Imagina vocês hoje, nós aí com quase 210 mil pessoas. Quase 210 mil pessoas. Imagine que nós estamos com quase 210 milhões de pessoas. Nós estamos com quase 30 milhões de pessoas envolvidas com o quadro depressivo. Imagine que o dado, ele é muito alto. Ele é muito alto. Para agravar, a Organização Mundial de Saúde colocou agora, e aí já estou falando agora, porque foi no ano passado, fazendo referência ao ano 2023, ela colocou para nós que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9,3%. 9,3% dos ansiosos do mundo estão no Brasil. 9,3%. A Organização Mundial de Saúde, a ONU, os países que estão vinculados à ONU, em torno de 198 países, nós temos mais de 230 países no mundo. Vinculados à ONU, nós temos em torno de 198 países. Dos 198 pesquisados, o Brasil tem 9,3% de ansiosos do mundo. Os outros 197 países, ou em torno disso, eles carregam os outros 90,7%. 90,7%. Imaginem vocês, 90,7% para o restante do mundo, gente. Para o restante, olha o nível de gravidade da ansiedade no Brasil. O nível de gravidade. Por quê? Porque o mundo inteiro, ele carrega 90% de ansiedade. O Brasil está carregando 9,3%. A ansiedade é um dos sintomas mais comuns do estado depressivo. A Organização Mundial de Saúde propõe 11 sintomas. 11 sintomas. Os mais comuns. O primeiro, ansiedade, os mais comuns. Quais são os 11 sintomas? Disforia que é falta de euforia. Anergia, falta de empolgação, falta de energia, falta de envolvimento. Anedonia, falta de prazer. Prazer de estudar, prazer de trabalhar, prazer sexual, prazer com futebol, prazer, falta de prazer. Ansiedade é o quarto. Distúrbio de sono são os dois mais comuns para quem tem depressão. São os dois sintomas mais comuns. Ansiedade é extremamente alto o índice no povo brasileiro. O distúrbio de sono, ele é tão comum que se faltar o distúrbio de sono, eles começam a ver se tem outros sintomas para identificar se a pessoa está deprimida. Então, disforia, anergia, anedonia, ansiedade, distúrbio de sono, distúrbio psicomotor, lentidão nos movimentos, distúrbio de linguagem, lentidão na fala,
ou agitação na fala. Distúrbio de raciocínio, faz a leitura e não consegue gravar, não consegue entender, não consegue avaliar. Tensão, nervosismo, impaciência. Esgotamento físico, cansaço constante e, por fim, pensar na morte. Pensar que se morrer vai tudo melhorar. São esses os 11 sintomas promovidos pela Organização Mundial de Saúde. 11. Imaginem vocês, desses 11, 2 têm que aparecer. Que é, distúrbio de sono é o primeiro, segundo a ansiedade. Se a pessoa não apresenta esses 2, por que eu estou colocando tem que aparecer? A pessoa tem que ter os 11 sintomas? Não. Na avaliação neurológica, mas principalmente a avaliação psiquiátrica, se a pessoa apresentar de 4 a 5 desses sintomas que eu acabei de citar, de 4 a 5, ela está deprimida. De 4 a 5 de uma semana para outra. Não, de 4 a 5 por aproximadamente 3 meses. Por isso que não dá para a pessoa estar numa semana e ela não está bem, e fala assim, nossa, eu estou numa deprê. Na semana seguinte ela vai trabalhar, ela vai trabalhar, o chefe dela fala que mudou a carga horária, em vez de ela trabalhar 8 horas, ela vai trabalhar só 4. Em vez dela ganhar X, ela vai ganhar X ao quadrado, vai ganhar dobrado, e vai poder trabalhar em casa, fazer um trabalho virtual usando, quando ela quiser. Acabou a depressão dela. Entenderam por que não tem como ser uma semana para outra? O processo vai nascendo, vai nascendo, vai nascendo. Daí a pouco ele vai ganhando vida dentro da criatura. 2 a 3 meses com uma avaliação psiquiátrica. Aí tem gente que fala assim, a avaliação psiquiátrica é muito curta, muito... Os psiquiatras, no bate-papo simples que eles vão fazendo ali, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, eles vão identificando os sintomas que estão na cabeça deles. Eles vão identificando. Identifica que a pessoa está deprimida. Ok? Então, como eu disse para vocês, tem que ter pelo menos por 3 meses de 4 desses sintomas devidamente instalados. Peraí, eu falei tensão junto com esgotamento físico. Eu falei tensão e esgotamento físico, como se fossem 2 sintomas diferentes. Não são, eles estão ali acoplados. O outro é distúrbio alimentar, porque o distúrbio alimentar ele está entre os 11 que a gente citou. Embora eu tenha dissecado tensão e esgotamento físico, não. Distúrbio alimentar. Tá claro? Então, se tiver 4 desses sintomas por mais ou menos 3 meses, é que eles vão identificar o quadro depressivo ali. Tanto que muitas vezes não identifica, mas passam o ansiolítico. A pessoa não está deprimida, não, mas ela está tão ansiosa, aí eles passam o ansiolítico. A depressão, em essência, é uma cobrança subliminar da consciência, no que tange às suas atitudes diante da vida. Olha que interessante isso aqui. Cobrança subliminar da consciência. Lembram quando nós fizemos referência aqui que consciência é diferente de conhecimento? Lembram? Por quê? Porque conhecimento é isso que nós estamos fazendo aqui. Isso é conhecimento. A gente vai lendo, vai estudando, vai divulgando, vai conversando, faz releituras, depois faz reavaliações, depois faz pesquisa. Isso tudo, gente, está no campo do conhecimento. Eu estou colocando alguma coisa em prática? Consciência. Consciência. Não estou colocando nada em prática. A depressão, em essência, é uma cobrança subliminar da consciência. Mas por que minha consciência está cobrando? Porque eu sei, mas não faço. Eu sei, mas não faço. Em Tiago, tem uma passagem, eu não me lembro se ele está no versículo 17, vocês vão ver, eu vou citar a passagem, vocês estão vendo, o Cássio vai colocar aqui. Está no capítulo 4 de Tiago. Me parece que é lá no versículo 17, quando ele fala assim, aquele que sabe fazer o bem, a gente, está falando da gente, tá? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, não faz. Está faltando o quê? Consciência. Tiago fala assim, comete pecado. Comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tanto que o irmão José coloca para nós que existe a depressão em essência, é uma cobrança subliminar da consciência. Lá no fundo a sua consciência te cobra. A minha consciência me cobra. Lá no fundo, cobrança subliminar da consciência.
no que tange as suas atitudes diante da vida. Aí, olha a outra causa. Lembra que eu falei no início com vocês que a Joana de Ângeles traz para a gente 3 causas espirituais? Aqui. Como nós vimos a rebeldia ali no início, olha o que o irmão José diz. Complexo de culpa que te induz a ensimesmar-te, agravando-lhe os sintomas. Olha os sintomas que a gente acabou de citar. E o complexo de culpa, o que ele vai fazendo? Agravando. Pela voluntária ociosidade a que te recolhes. Por que voluntária ociosidade? A pessoa não se dispõe a fazer nada. Hoje eu não estou bem, não, eu prefiro não. Conta comigo lá na tarefa, não. Hoje eu... Mas o que aconteceu? Não sei, hoje eu amanheci assim, meio entristecido, sabe como é que é, né? Eu acho que são esses obsessores que ficam me perturbando. Gente, para de transferir responsabilidade para terceiro. Se você levantou e não está bem, abraça mais do que o outro que te convidou. Se você levantou e não está bem. Não fica nessa de... Sabe para quê? Para que a tua consciência não te cobre. Eu tenho que levar... hoje eu estou meio entristecido, então eu vou fazer mais ainda. Vou fazer mais ainda para que a minha consciência não me cobre. Porque se eu parar... hoje eu não estou bem, eu não sei, não apareceu uma dorzinha aqui. Eu nem sei o que é direito, não, mas depois eu até vou ao médico, mas hoje eu não vou lá na tarefa, não. Não importa a religião que você esteja envolvido. Não importa a área social que você esteja envolvido, não importa. Não importa se você está envolvido com uma ONG, não importa. Se envolva com o trabalho. Se envolva com o trabalho. Eu ia até no asilo hoje cortar a unha dos idosos, das idosas que estão lá, mas hoje eu não vou, não. Eu não sei, levantei-me cansado. Para! Ele está pedindo a gente para sair dessa ociosidade preguiçosa. Ele está pedindo isso. Aí ele diz assim, se experimentas em qualquer nível certo grau de tristeza e melancolia, sem motivação aparente, dá-te pressa em servir os semelhantes. Olha, não é isso que a gente está falando aqui? Dá-te pressa. Eu nem me atentei que ele ia usar esse termo. Eu preparei o texto, mas nem me atentei que ele ia usar esse termo. Olha, se experimentas em qualquer grau, se experimentas em qualquer nível certo grau de tristeza e melancolia, te apareceu? Sem motivação aparente, você não tem motivo, você levantou daquele jeito. Mas está tudo bem na sua família? Tá. Está tudo bem no seu relacionamento? Tá. A gente está caminhando. Seus filhos? Não, está tudo bem também. E lá no trabalho? Não, lá está tudo certo. Então não tem motivo. Sem motivo aparente, dá-te pressa em servir aos semelhantes. É o arregaçar as mangas, não consentindo que tal estado de espírito se aposse de ti em definitivo. Não permitindo que este estado depressivo te coloque nesse índice aqui, ó. Não permitindo. Eu coloquei para vocês que o homem aparece menos deprimido na escala do que a mulher. Para cada 4 pessoas deprimidas, encontramos 3 mulheres e 1 homem. Ele aparece menos deprimido. Não é porque ele não se deprime, não, porque ele foge. Como eu disse para vocês, ele foge pela atividade física, pelo excesso de trabalho, pelo alcoolismo. Ele usa essas 3 situações aqui. Quando vai fazer uma avaliação mais profunda, ele está deprimido. Mas ele não fala que ele está deprimido. Sabe por que ele não fala? Homem frágil não é bem-vindo, vocês já notaram? Gente, isso é uma desgraça na educação. Homem frágil não é bem-vindo. Ninguém aguenta homem frágil, ninguém aguenta. Uma adolescente, aquele rapaz está lá com 15 anos, 17 anos, que a mamãe telefona para saber que hora que ele vai sair da festa. Olha, é um desastre, ele não atende o raio do telefone. Ele não atende, porque se ele atender, vai falar assim, mãe, pronto. Ele ali, naquele processo de conquista da garota, vai falar assim, gente, a mãe dele está ligando para ele. A mulher não aguenta. Homem que tem medo de lagartixa, a mulher não aguenta. Não aguenta, gente. Aí, quando o homem está deprimido, fica pior ainda, porque a autoestima dele vai diminuindo. Aliás, não é homem quando está deprimido, não. Homem, deixa eu falar com vocês uma coisa. Homem doente, aqui.
O homem, quando gripa, manca. Vocês já notaram? O homem, quando gripa, manca. Então tem que ter o cuidado. Por quê? Porque ele mesmo vai agravando. Então ele usa mecanismos de fuga. Olha o mecanismo de fuga aqui. Ele não aparece no quadro dos depressivos e ele está deprimido aqui, é capeta. Entender? Então, o que o irmão José coloca para nós aqui? Dá-te pressa em servir os semelhantes, não consentindo que tal estado de espírito se aposse de você, em definitivo. Harmoniza-te com o teu interior, buscando a alegria que somente o trabalho no bem te pode proporcionar. Sabe o que é isso aqui? Fé. Isso aqui é fé. Lembram que eu coloquei para vocês as 3 colocações da Joana de Ângeles? Olha aqui no texto como vai aparecendo as 3 colocações, as mesmas do lado espiritual vindo do irmão José. Harmoniza-te com o teu interior, buscando a alegria que somente o trabalho no bem te pode proporcionar. A gente não pode descuidar que quem orienta para a gente sobre essa questão da fé é Tiago. Jesus, Velho Testamento, todos chamam a nossa atenção para a fé, todos. Mas o Tiago coloca o quê? No capítulo 2, vocês estão acompanhando aqui no vídeo, no capítulo 2, no versículo 17, a fé sem obras, ela é morta. Olha, a gente com conhecimento, sem fazer nada, morta. A consciência avaliada no estágio subliminar, adoecimento. Porque quando a gente avalia a consciência, como ele colocou, no estágio subliminar, ela está te proporcionando a cobrança, que ele chama de culpa. Que ele chama de culpa, causa espiritual. Então, quando o Tiago fala a fé sem obras é morta, no versículo 18, ainda do capítulo 2, ele coloca, mas te dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra-me a tua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que ele está dizendo? A fé conquistada no trabalho é o despertar da consciência. A fé sem trabalho, conhecimento. É válido, gente, mas é pouco. É válido, mas é pouco. É isso aí que a gente tinha para trazer. Depois, se vocês quiserem aprofundar, se atentem lá. Nos vídeos tem mais informações a respeito. Ok? Mas não descuidem das leituras. Vocês veem que a gente vai citando referências. Essas referências é para servir de pesquisa, é para aprofundar, para clarear o que a gente vem estudando. Combinamos? É isso aí. Um abraço a todos. Até breve, se Deus quiser.